mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. GT, a presença querida também da Tereza Amorim. Obrigada, Tereza. Obrigada a você, mais uma vez, estar aqui, contribuindo para o programa. Vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Eu quero muito que você participe do programa, ficando pertinho, ouvindo o diálogo, pensando aqui com a gente sobre o assunto. Tereza Amorim, um assunto delicadíssimo, que pede da gente muito cuidado, muita atenção. Mas a ideia é que, Natasha, Mayra, nós pensemos com você de casa o seguinte, que muitas vezes o suicídio é um movimento que a pessoa, na realidade, ela não quer, a ideia é não querer tirar a vida, ela quer tentar de alguma forma fugir daquela dor insuportável, daquele sofrimento que ela imagina não ter condições de lidar. É por aí, Tereza? É por aí, né? Na verdade, é um grande sofrimento, né? Eu acho que quando a pessoa pode até estar começando a manifestar o que a gente pode chamar de ideação suicida, né? Em que a pessoa começa a ter algumas ideias sobre o desaparecer. Na verdade, eu gosto de dizer até que todo mundo, eu, você, nós, todo mundo, de alguma maneira, já teve vontade de desaparecer. A vida ficou tão difícil que a gente tem vontade de sumir, né? Então, isso pode ser uma manifestação, isso se tornar uma vontade de suicidar, não necessariamente. Mas você pode ficar nessa ideação, que pode ser um grito de socorro. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? E, às vezes, a pessoa dá algum sinal, né? E, dependendo do caso, a gente pode começar até a pensar no o contrato de vida, né, que eu acho fundamental a gente fazer isso não só com os nossos clientes, né, mas com as pessoas próximas. Tipo, você não vai fazer nada enquanto você não falar comigo. O contrato de vida é uma coisa muito importante nesse momento. Tereza, fala um pouquinho sobre o suicídio, não é? O que a pessoa traz sobre isso, esse sofrimento que muitas vezes quer ser amenizado com esse desaparecimento. Fala um pouquinho mais pra gente. Primeiro, eu acho importante a gente desmistificar um pouquinho, né, dizer o seguinte: todo mundo, em algum momento da vida, já pensou ou vai pensar, né? Podem haver estatísticas de que determinadas idades, jovens, adultos, mas em qualquer momento da sua vida você pode pensar sobre o suicídio, esse querer desaparecer. De alguma maneira como você não desse conta do teu sofrimento. A angústia é tão grande, a dor é tão grande, né? O que você quer ensinar? É como se você realmente não desse conta, né? Muitas pessoas trazem quadros até difíceis da gente diagnosticar, né? Escutam vozes, né? Que eu tenho vozes que me pedem para me jogar de uma janela, para eu fazer determinada coisa. Essas vozes internas, elas vão se multiplicando. A gente, é muito difícil mesmo para os psiquiatras, que são as pessoas que, não somos nós, psicólogos, né? As pessoas estão autorizadas para isso, que fazem um diagnóstico. Mas a gente sabe que transtornos mentais, psicológicos, quadros de bipolaridade, né? Que antigamente, né? Hoje é bipolar, eram os psicóticos maníacos depressivos, e que muitas vezes as pessoas se suicidavam exatamente na fase de euforia, né? A psicose maníaco-depressiva tem a fase maníaca depressiva. Nem sempre a fase depressiva você tem força para isso, mas é na fase da euforia. A virada, mania, né? Exatamente, exatamente. As drogas, né? É um alerta sempre que a gente tem que fazer para os jovens, né? Que às vezes não tem noção da gravidade do que uma droga pode desencadear, uma psicose, uma possibilidade de suicídio, né? Então, é um quadro muito delicado. Eu tô tranquila que você já está abrindo espaço para a gente falar isso num outro momento, né? Eu acho que parar, e quero te parabenizar pelo programa, de a gente parar, né, para pensar sobre essa prevenção, já que a OMC, né, a Organização Mundial de Saúde, junto com parece que a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, decretaram uma data, que é dia 10 de setembro, quer dizer, a gente está vivendo esse momento aqui, e eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, o luto, enfim, questões financeiras. Sim. Né? Tem um sociólogo famoso, Durkheim, que ele fala um pouquinho disso, ele tem até um livro, que ele é um estudioso da sociedade, sobre o suicídio, que ele fala que
que a classe socioeconômica, e muitas vezes a alta, né, pode levar ao suicídio, que é uma desestrutura maior ainda. Não, né? Agora, E é um paralelo interessante que ele faz, que a gente pode depois desenvolver, ele falando da importância, e é interessante, da religião, né? Como diminui o número de suicídios. Né? Se você tivesse um suporte. Né? Porque quando a pessoa está no processo de tentativa de suicídio, ela perde completamente o que eu gosto de chamar de autossuporte. É difícil, eu acho que realmente é muito difícil. Os estudos, estatísticas, mais de 1 milhão de pessoas suicidam ao longo do ano. Eu estava lendo uma coisa que parece que a cada 40 segundos, vamos repetir, 40 segundos, né? Alguém está se matando no mundo. Uma pessoa chegou comigo e disse assim, eu já vi tudo lá fora. Eu não preciso ver mais nada. Tudo que eu tinha que ver, eu já vi. Quer dizer, essa é uma fala que já traz algum alerta, Tereza. São tantas coisas. Né? Eu acho que o caso que ela colocou aqui, que seria o homicídio suicida, né? Que é uma coisa também não tão incomum assim, né? Que a gente vê apenas às vezes como um suicídio, algo passional, isso acontece muito também. Mas a fala de um depressivo, né? Às vezes nos incomoda, até mesmo a nós psicólogos. Né? Acho que os familiares também, por isso que às vezes é difícil, nem sempre é tão fácil a gente ouvir, né, que o outro está trazendo de uma maneira indireta um grito de socorro. Né? Quer dizer, eu já ouvi algumas vezes e tentei sentir isso, né? O que é não ter mais sentido de nada, não existe mais cor, não existe saída. Né? E uma coisa que eu acho interessante, às vezes esse quadro que a pessoa traz com uma estrutura de vozes se multiplicando dentro de si, que às vezes não existe nenhum laudo, né, em que ela estaria num surto psicótico, mas parece que ela vai se convencendo e essas falas dentro dela, não tem saída mesmo. Então a única saída é, né, cometer um suicídio. Que desesperança é essa? Que sofrimento é esse que eu acho maior que a vida? Eu acho que é um assunto que ninguém consegue lidar, nem mesmo nós psicólogos. Né? Eu falo isso como, já falei em outros momentos aqui, como formadora de terapeutas. Né? Então eu vejo os meus alunos também, meu cliente trouxe isso daí, aí ele não sabe meio mexer com isso daqui, né? Porque entrar nesse caminho de uma ideação suicida, de uma fala, de uma vontade de desaparecer, sumir, isso bate com cada um de nós. Né? Eu fico imaginando isso dentro de uma família, com teus amigos. Será que os amigos escutam a gente? Olha, não mando bem não, sabe? Eu tô... O que é isso? É uma das coisas que você mais escuta. Gente, mas você tá ótimo. Tem uma vida toda... Peitinhos de bolo, né? E aí as pessoas não entendem, porque você tem um emprego bom, uma família linda, Paraná, o que é isso? Para de pensar bobagem. Né? E a gente não está entendendo o que é essa crise existencial profunda que a pessoa carrega. Na verdade, cada um de nós. Eu gosto muito de lembrar do filósofo Heidegger, né? Que ele fala que nós somos um ser para a morte. Agora, a gente não pode ficar muito naquele lugar pensando não, porque senão dá problema. Então, a gente tem que sabe que vamos morrer, não sabemos exatamente como, né? Existe a finitude, né? Mas a gente tem que seguir em frente. Né? E se for pensar de alguma maneira bem filosófica, a vida faz sentido, né? Ela tem que fazer sentido. E como é que você descobre o que você faz para ela ter sentido? Porque senão se olhar muito para ela, talvez em alguns momentos ela não tem sentido. E você tem que concordar com essa ideação suicida. Hoje se dar conta, Tereza, prestar também atenção, porque muitas vezes esses pais estão numa rotina de vida totalmente sobrecarregada, que o olhar para a criança está meio desfocado. E ela pode também estar ali apontando alguns sinais. No caso, que a informação que eu tive da mãe desse menino era que ela não tinha percebido. Ela não percebeu nele
quando ela soube, ela ficou chocada, porque ela não percebeu nada. Ela disse em algum momento que a atividade que ela, todas as tarefas que ela estava envolvida eram tão intensas que ela não se deu conta de que ele precisava de algum tipo de olhar mais especial. E isso é importante a gente falar hoje, né, Tereza? Porque na verdade parece que esse menino sofreu bastante bullying, né? A gente tem que falar mesmo, o mundo é cruel, né? Principalmente para as crianças, que ainda não têm uma estrutura para lidar com isso, né? Então, é um grito de socorro. Toda criança tem crise existencial também. É que a gente acaba não falando sobre isso, não sou especialista em criança, mas a gente sabe que isso existe e eu escuto pelos meus clientes adultos, né? Falando das suas crises enquanto criança. Crises essas que não foram resolvidas lá porque olharam e aquele campo ali não era favorável, não tinha estrutura para dar conta dele. Então, ele de alguma maneira botou o que eu chamo de durepox, né? Bota um durepox assim e segue a vida, porque a gente tem que seguir, né? Lá na frente eu sempre brinco com o durepox, né? Só para brincar um pouquinho hoje aqui no programa. Durepox sempre dá algum problema, né? Lá na frente, né? Você dá uma consertadinha ali. Mas enfim, e aí depois isso acaba trazendo um problema quando adulto, né? Quer dizer, essa vontade já de sumir, já era uma coisa que eu tinha desde lá de trás, na minha vida. Entre aspas, é que muito vergonhoso lidar com isso, Tereza. Parece que subtrai muito essa família. Eu acho que ainda existem muitos preconceitos em relação à depressão, né? Como você não vai trabalhar? Você está com depressão, mas, né? O suicídio, então, são assuntos ainda que são constituídos de muito tabu, né? E eu queria falar para as pessoas, sabe, que acredite, você pode buscar um sentido para a sua vida, né? Acho que esse é um momento até que é muito comum as pessoas buscarem Deus, né? São dois momentos como esse, como um momento quando você está com uma enfermidade no hospital, né? Então, não quero aqui trazer nenhuma questão, né? Como é que vai ser a sua busca, né? Pode ter tudo, né? Ter família, um grande emprego, tudo, né? Mas as pessoas olham para você e não acreditam que você está sofrendo, né? E muito. Então, vamos dar vazão a esse sofrimento. E eu queria falar para essa pessoa que talvez esteja escutando, em que ela acredite, né? Que esse caminho que existe, a tal luz, uma luz linda no fim do túnel, para ela percorrer isso, né? O túnel pode parecer feio, tenebroso, né? Mas existe uma luz, só que ela precisa percorrer esse caminho que inclui sofrimento e dor. Algumas pessoas até, como eu estou pensando aqui, que talvez estejam escutando isso, que não estejam dividindo isso com ninguém, porque isso é vergonhoso, né? Suicídio se parece muito com pessoa fraca, né? Uma pessoa que está frágil e é fraca, né? A gente discutiu aí um pouquinho a coisa cultural, né? A gente sabe que em outros países são diferentes, mas é isso. Eu posso ser fraco, a expectativa que de repente o mundo tem em relação a mim, e eu posso não estar falando, né? Então pode ser uma coisa silenciosa que talvez para algumas pessoas, meu Deus, o que aconteceu? E aí a ideia é que no segundo momento a gente pense um pouquinho mais sobre o assunto. Agora, sua vida, não é porque eu estou dizendo não, mas a sua vida tem muito, muito sentido. E ela é muito importante.